Olá, vamos continuar nossa aula de física. Hoje vamos falar um pouco sobre o princípio de conservação de energia, que é um princípio importante na física, né? Todos sabemos que a natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se conserva. E a energia, isso é um princípio baseado no princípio de conservação de energia. Então, a energia, ela pode ser transformada, mas nunca destruída, tá? Então, de onde vem a ideia de energia? A ideia de energia, ela vem da ideia de trabalho, né? Nós confundimos trabalho como realizar tarefa como um trabalho. Do ponto de vista da física, trabalho é um pouco diferente, pois o trabalho, ele necessita que você desloque um objeto por uma determinada distância, tá? E aí o trabalho realizado pode ser determinado. Então, vamos imaginar que nós temos um corpo. Eu vou aplicar uma força F, que faz um ângulo φ com a horizontal, e esse corpo é deslocado por uma distância d. Então, nós definimos trabalho, que essa força realiza sobre o corpo, como sendo o produto escalar da força pelo deslocamento, ou seja, trabalho é igual a F escalar d. Lembrando da nossa aula de vetores, o produto escalar, ele gera um escalar, então trabalho é um escalar, ele já não vai ter a necessidade de definição de modo, direção e sentido. E a unidade de trabalho é o Joule, que é a unidade de energia. Aqui resolvemos um exercício, né, sobre a realização de trabalho. Tá? E como que trabalho se relaciona com energia cinética, já que ele tem a mesma unidade de energia cinética. Vamos primeiro relacionar trabalho e energia. Então, quando o corpo se move sob a ação de uma força resultante, nós podemos destacar dois pontos. Primeiro, segundo a lei de Newton, a força vai estar produzindo uma variação de velocidade no corpo. A variação pode ser positiva ou negativa, dependendo de como o vetor aceleração está se relacionando com o vetor velocidade. Se os dois forem paralelos, a velocidade está aumentando, antiparalelos, velocidade diminuindo. E o segundo ponto é que realizamos trabalho sobre esse corpo. Então, nós podemos mostrar que existe uma relação entre trabalho realizado por essa força e a variação na velocidade do corpo, certo? Nós, então, definimos anteriormente a força, massa vezes aceleração, o trabalho, força vezes deslocamento, e nós já sabemos lá da cinemática, né, a equação de Torricelli, que a velocidade final ao quadrado é igual a VI ao quadrado mais 2AD, que rearranjando e multiplicando por m, e dividindo por d, nós temos que massa vezes aceleração, vezes o deslocamento, que é força vezes deslocamento, isso é igual a trabalho. E, substituindo na equação de Torricelli, fazendo a mesma coisa, multiplicando por A, eu vou ter que é meio de mf ao quadrado, menos meio de mvi ao quadrado, certo? Chamamos esse meio de mv como sendo energia cinética, certo? E o trabalho, ele passa a ser definido como uma variação da energia cinética. Então, nós vimos lá atrás, na lei de Newton, como determinar a variação a partir da aplicação de uma força, usando grandezas vetoriais, né, que eu preciso determinar componentes. E agora eu consigo determinar a variação de velocidade com grandezas escalares, ou seja, eu relaciono a variação da velocidade com a energia cinética, né, que é um escalar. O trabalho realizado pela força resultante, ela fornece a variação na velocidade. Esse resultado é conhecido como teorema trabalho-energia, que é um teorema que iremos usar o tempo todo a partir de agora. A resolução de um exercício, né? Caso a nossa força seja variável, né? Lembra que nós consideramos uma força constante, tá? Mas nem sempre a força é constante. Você pode ter uma mola ou algum meio em que essa força está variando ao longo do tempo. Então, nós temos que ter uma expressão para calcular isso. Então, vamos substituir a nossa multiplicação por uma integração. Então, o trabalho passa a ser integral de xi a xf, de f dx, né? Que continua sendo a variação da energia cinética. Ou seja, mesmo que a minha força seja variável, ela vai produzir uma variação da energia cinética que eu consigo determinar. Um exercício de resolução sobre relação trabalho e energia, tá? Muitas vezes,
né, quando nós vamos falar de máquinas, não nos interessa saber o trabalho que foi realizado, nem a energia, a variação da energia, mas qual a taxa, ou seja, qual a velocidade com que eu consigo realizar esse trabalho. Então, para isso, nós definimos um novo conceito, que é o de potência. Então, a potência média é ΔW, ΔT, ou seja, a variação do trabalho com o tempo, ou dWdt, a derivada do trabalho com o tempo. Então, nós já definimos um tipo de energia, que é a energia cinética, que está relacionada com a velocidade de um corpo. Tá? Mostramos como a energia cinética se relaciona com o trabalho. E agora nós vamos ver um novo tipo de energia, que é uma energia potencial gravitacional. Qual a diferença dessa energia potencial para a cinética? A energia potencial, como o próprio nome fala, é uma energia que fica armazenada em alguma região. Na gravitacional, ela fica armazenada no campo gravitacional. A energia potencial elástica, ela fica armazenada numa mola, que vamos ver mais para frente. Então, nós vimos que trabalho é igual a variação da energia cinética. Imagina que eu estou jogando uma bola para cima. Então, o que vai acontecer? A força da gravidade vai realizar um trabalho, né, enquanto ela está subindo. Esse trabalho ele vai reduzindo a velocidade, então eu tenho uma velocidade máxima no lançamento, uma velocidade mínima no topo. Tem um deslocamento, então consigo calcular o trabalho realizado pela força da gravidade. Esse trabalho teve a função de reduzir a velocidade da minha partícula. Quando ela chega no topo, o que vai acontecer? Essa energia cinética, ela desapareceu, ela foi convertida numa energia potencial gravitacional. Chega no topo, a minha partícula começa a cair, o campo gravitacional começa a devolver essa energia para a minha partícula e ela vai ganhando velocidade. Então, eu tenho uma variação de energia cinética positiva. Então, no momento de subida, o meu trabalho é negativo, né? Ou seja, a minha energia cinética final é menor do que a inicial. No momento de queda, o trabalho positivo, ou seja, a energia cinética final maior do que a inicial. Existem duas maneiras de eu descrever esse corpo em queda livre, né, sem resistência do ar. A energia gravitacional diminui enquanto a energia cinética aumenta, e K aumenta porque a força gravitacional realiza trabalho sobre o corpo. Então, substituindo, vou ter que Fg escalar d vai ser Fd, né, porque Fg escalar d é Fgd cosseno θ, só que a força ela vai estar no mesmo sentido do deslocamento. Então, cosseno de θ 0, o θ 0, cosseno de θ 1. Então, mg, y inicial menos y final. Para y1 maior do que y2, ou seja, eu estou soltando ela lá de cima. E aí ela vai ganhar energia. Eu vou chamar U de y energia potencial gravitacional. Tá? Se o corpo se move de baixo para cima, y aumenta, trabalho negativo, variação da energia potencial é maior do que zero. Se o corpo se move para baixo, y diminui, W é positivo, ou seja, energia cinética positiva, e a variação da energia potencial é menor do que zero. Aí eu resolvo um problema de energia potencial. E agora vamos falar um pouquinho sobre trabalho e energia mecânica. Então, o que nós vimos? Nós vimos que se o trabalho é positivo, eu tenho uma variação na energia cinética positiva, ou seja, a velocidade final é maior do que a energia cinética inicial. E, ao mesmo tempo, a variação na energia potencial ela é negativa, ou seja, à medida que a minha bolinha está descendo, a energia potencial diminui, a energia cinética aumenta. Então eu posso expressar dessa forma: K final menos K inicial igual U inicial menos U final, que rearranjando vai dar K final mais U final igual a K inicial mais U inicial. Ou seja, somente a gravidade está realizando o trabalho sobre o corpo. Estou desprezando atrito, qualquer outra força que seja dissipativa. Esse termo K mais U é o que nós chamamos de energia mecânica do sistema. Tá? Num sistema que eu não tenha forças dissipativas, ou seja, que a energia esteja sendo conservada, eu posso afirmar que essa energia se conserva. Então, a energia cinética mais potencial é conservada ao longo do tempo.
Uma outra forma de energia potencial é a energia potencial elástica, né? Então eu posso ter uma mola, prendo um corpo nessa mola e coloco ele para oscilar. Então essa mola ela tem uma força de restauração, que é a força que procura fazer o corpo voltar para a posição de equilíbrio, e essa força é dada por F igual a menos kx. Então o que nós temos? A força variável ela vai depender da posição. O menos ele vai estar indicando somente que a força vai estar no sentido oposto ao deslocamento, ou seja, se eu peguei a minha mola, distendi ela, a força vai estar apontada para dentro, porque a tendência é fazer a mola voltar para a posição de equilíbrio. Se eu comprimir essa mola, a minha força está apontada para fora, por quê? A tendência de fazer a mola voltar para a posição de equilíbrio. Então, esse menos ele só indica que a força vai estar apontada no sentido contrário ao deslocamento. O trabalho realizado por essa força vai ser meio de kx1 ao quadrado menos meio de kx2 ao quadrado, certo? Nós chamamos essa força, essa energia potencial, o elástica, meio de kx ao quadrado, é energia armazenada na mola. Aí eu resolvo um problema de energia potencial. Tá? Para terminar o capítulo, vamos falar um pouquinho sobre forças conservativas e não conservativas. Então a força conservativa é aquela que é capaz de converter energia cinética em energia potencial e de fazer a conversão inversa. Essa força, durante o seu processo você não tem perda de energia, ou seja, toda energia que foi transformada de cinética a potencial, no momento ela vai voltar de potencial para cinética. Tá? Um exemplo seria um sistema massa-mola, em que a minha mola vai estar oscilando em torno de um ponto de equilíbrio. Caso eu não tenha dissipação com o ar ou com a própria mola, esse sistema ficaria oscilando indefinidamente aqui, né, sem ter perda de energia. Uma coisa que pode caracterizar forças conservativas é que o trabalho realizado por forças conservativas ele também não depende do caminho utilizado. Então, por exemplo, a força gravitacional, ela independe do caminho. Então, se eu tenho um corpo, vou tirar ele da posição A, levar para a posição B, e ele fizer esse caminho ou fizer o caminho direto, ele não tem diferença, o trabalho vai ser exatamente o mesmo. Tá? Nos fóruns a gente vai discutir isso mais em detalhe, mas vamos para frente. O trabalho realizado por forças conservativas ele tem 4 características. Né? É dado pela diferença entre o valor inicial e o valor final da função energia potencial. Ele é reversível, né? Como eu falei, se você transforma energia potencial em cinética, daí a pouco ele volta de cinética para potencial. Ele independe da trajetória do corpo, apenas do ponto inicial e final. E quando o ponto final coincide com o ponto inicial, significa que o trabalho total foi zero. A lei de conservação de energia, ela mostra que a energia nunca pode ser criada ou destruída. Ela pode apenas mudar de uma forma para outra. Uma resolução de exercício, tá? Participem do fórum, leiam a apostila, resolvam nossas listas, tá? Qualquer dúvida, vocês podem enviar ou consultar os tutores. Até a próxima.